aí, cara, como que é sair de um cargo de prestígio, legal, pô, você é promotor, é da hora, eu imagino que você deve ter estudado pra caralho pra ter chego lá. Como que é largar tudo isso pra entrar nesse mundo cabuloso e horrendo que é a política, mano? Monark, realmente foi muito difícil entrar no Ministério Público, é uma profissão muito concorrida, é uma das melhores carreiras de Estado que existem. Eu lembro que lá em 2002 eu virava as noites estudando, eu parava à noite, cantava, sempre pensando em fazer o meu melhor. E eu estudava sempre pensando em ter os melhores instrumentos para servir a sociedade, sabe? Meu foco não era tanto a prova, mas era o tal mais capaz para produzir uma transformação. Quem entrou no Ministério Público na minha fase, mais ou menos, na minha geração, sempre viu como uma carreira que te dá uma oportunidade de ser um agente de transformação da realidade. A gente viu a impunidade dos corruptos na década de 90, anões do orçamento, marca Fonte Cidã, outros casos. Nós todos indignados com a corrupção. A nossa geração, um pouco diferente da geração que viveu a ditadura. A geração que viveu a ditadura tem o medo da intrusão do Estado nos direitos fundamentais. A minha geração carrega isso, mas carrega mais um medo da omissão do Estado, da ineficiência do Estado. O Estado não fazer o que é certo, não fazer o que é justo, não punir os corruptos, não recuperar o dinheiro desviado. E foi com esse intuito que eu entrei no Ministério Público e lá eu busquei fazer o meu melhor para cumprir essa visão. E sair foi uma decisão muito difícil, porque você larga uma carreira que é bem remunerada no Estado, você larga um direito a uma aposentadoria que tinha acumulado, né, com deduções ao longo de 18 anos, larga amigos, você larga uma maleabilidade na tua gestão do tempo, de férias, né? E... toda a tua rotina, né? Toda a tua vida inteira. Exato, né? Exato. Você larga isso tudo para uma coisa que é incerta, né? Se bater o martelo de seguir nessa linha de buscar uma posição política, que é a minha vocação de serviço público me orientou nessa direção, se eu bater o martelo nessa direção, eu vou estar numa carreira em que a cada 4 anos é incerto o que vai acontecer, você não tem maleabilidade de férias, de gestão de tempo, você ganha menos do que um procurador ganhava na prática. Então, é uma decisão que, egoisticamente, é muito burra. E eu se for por carreira, nem deveria ser, né? Porque não é uma carreira. Não é, exato. Não deveria ser uma carreira. Exato, exato. Então, foi uma decisão que eu precisei sentar com a minha esposa. Eu sentei com a minha esposa, a Fernanda, e disse, amor, olha, essa decisão, egoisticamente, pensando na nossa família, ela é burra. Mas, se eu for pensar no propósito da existência, em como eu vejo o mundo e a nossa passagem na Terra como um lugar de serviço, de amor às pessoas, de lutar por uma causa maior, um propósito maior, eu precisaria hoje realinhar os meus meios ao meu fim. Porque o que eu tenho visto? Eu tenho visto a política destruindo todo o trabalho que a gente fez na Lava Jato e mudando as leis para que uma Lava Jato não venha se repetir. Então, ou eu fico de braços cruzados, olhando tudo que está sendo desfeito, tudo que está sendo destruído, ou eu tenho coragem de enfrentar os meus medos, porque é uma decisão que traz medo de segurança financeira para a família, você está saindo de uma posição estável para uma posição totalmente diferente. Não só isso também, você vai se meter num ninho de vespa, meu. Porque eu imagino que você está um pouco acostumado, porque a sua posição no Ministério Público também era um pouco política. Pô, mas isso é muito pior. Agora ele tá no meio dos caras, né? É muito pior. Mas talvez ele não apanhe tanto. Quer dizer, apanhe se ele continuar sendo ético, né? Aí ele vai pra caralho. Monarca, vai apanhar. E a política, infelizmente, hoje existem ataques muito sujos de lado a lado, existe uma polarização, uma indústria de fake news. E isso acaba maculando você. E na posição que eu estava, já tinha saído da Lava Jato há um ano, estava numa posição que eu tendia a ter o meu lugar tranquilo, à sombra, né? Fazendo o meu trabalho direito, né? Todo dia, né? Fazendo o meu melhor, mas eu tendia a ter tranquilidade em algum momento. Mas agora, fazendo esse movimento, eu tendo a não ter tranquilidade, né? Com certeza. Minha vida vai ser uma vida bastante tumultuada. Vai ser escrutinada sem fim. Exato, eu estou indo para uma montanha-russa, né? Saindo de um carrossel e indo para uma montanha-russa que eu nunca andei. Então eu tô com aquele friozinho na barriga de quem está subindo. Natural. Mas quando você pensa em propósito de vida, essa decisão faz sentido. Porque onde eu estava amarrado, sendo destruído tudo que a gente fez, né? Impedindo que a gente pudesse repetir os resultados que a gente alcançou. E, além disso, eu não podia nem reclamar mais, Monarca. Eu sei que você é um defensor da liberdade de expressão. E eu fui punido 2 vezes no Ministério Público, na história, por procedimentos administrativos disciplinares. Olha só, antes da Lava Jato, todo mundo que trabalhou nela nunca teve nenhum procedimento administrativo disciplinar. Depois da Lava Jato, todo mundo está sofrendo o procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque o sistema está retaliando, está reagindo contra nós. E eu fui punido em 2 por críticas que eu fiz ao Supremo Tribunal Federal e crítica que eu fiz ao senador Renan Calheiros. Não pode falar desses caras, eles são poderosos, pô, tá maluco? E veja o que foi, Monark, me diz o que você acha, tá? O que eu falei do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte, eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E eu ressalvei, não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise objetiva do impacto dessas decisões, das investigações e processos.
Foi isso que eu falei, ou seja, eu não ultrapassei nenhuma linha, eu não ofendi, eu não menti, pelo contrário, eu falei está embasado em fatos, em decisões, em provas, em análises científicas mesmo de corrupção, e ainda assim eu fui punido. Então, eu logo na semana anterior de eu tomar essa decisão e sair do Ministério Público, aconteceram 2 fatos interessantes. Um deles foi que eu estava dando uma entrevista, terminei a entrevista, a gente está em home office, né? Eu e minha esposa, olho para o lado, a minha esposa branca olhando para mim. Eu falei, o que foi? Ela falou, você vai tomar mais uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. E ela branca, assustada, com medo, eu falei, mas eu não falei nada errado. Eu sei, mas você foi duro demais. Ou seja, é um absurdo isso, porque as críticas elas têm que ser duras, contundentes. Eu não estava pregando a destruição das instituições. Não, eu acredito na força das instituições, na força da democracia, na boa política. Agora, você constrói as instituições por meio do direito de crítica, por meio da liberdade de expressão. Então, eu estava amarrado. Isso não existe no Brasil de verdade, né? A gente tem muitas leis e muitos códigos de não sei o que institucionais dentro das organizações que são exatamente para quando um Deltan chegar e começar a falar coisa que os caras não querem ouvir, opa, toma um negócio disciplinar ali, pega um negócio arcaico de 1820 que tá na lei e usa aqui para fuder o cara. Esse é o perigo, é isso que eu tento apontar todos os dias aqui, meio que em vão talvez, mas que é isso, que o negócio não é que eu quero que as pessoas falem merda. É que eu não quero dar o poder pro Estado de impedir que as pessoas falem. Porque a partir do momento que você dá ao Estado determinar o que é merda ou não, fudeu. O Estado vai usar aquilo para tirar os inimigos políticos dele do jogo. Como aconteceu agora com esse caso do Bolsonaro aí. A mulher foi... o cara tava passando ali, a mulher xingou ele, porque ela pode ter os seus motivos dela, deve ter. Ela foi presa, mano. Foi levada por injúria ao presidente, que é crime, tá na lei, tá, né? E eu acho engraçado, porque muita gente, quando eu fui reclamar disso, muita gente, tá na lei. Então, mano, qual que é o teu pensamento? Se tá na lei, tudo é justo. A escravidão esteve na lei um tempo, então é isso que faz ser certo? Não, o que é certo e errado não depende se tá na lei ou não, entendeu? Ela é um negócio moral que vem antes da lei. E você não pode prender alguém porque xingou o presidente. Isso é coisa que aquele nosso amigo lá da Angola... A gente tem um amigo da Angola, criador, ele falou, a gente foi perguntar do presidente pra ele, falou, mano, não posso falar. Nem é assunto, Caramba. presidente. Né? Caramba. Então, mas é esse tipo de sociedade que está sendo construída. Toda vez que o STF toma as decisões monocráticas dele contra jornalistas, por mais que o jornalista seja um merda, na minha opinião, entendeu? Mas as decisões também são merdas. Um merda não justifica outro merda, entendeu? E as pessoas não percebem isso, infelizmente. As pessoas, elas falam, ótimo, tá censurando merda, maravilha. Já que ele não tá no meu time, é maneiro fuder com ele. Toma aí, Estado, toma esse poder. Só que as pessoas não percebem que esse poder ele não vai ser usado só para as pessoas merdas. Ele vai ser usado para as pessoas que querem fazer críticas contundentes às pessoas que estão no poder.